E aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Eu tenho uma boa notícia para alguns de vocês que andam perguntando sobre o clube de membros. Eu iniciei um clube de membros de forma informal, ainda fechado, faz uma semana e pouco mais ou menos, apenas entre 7 pessoas, para eu testar algumas funções. Porque se é para oferecer um clube de membros, eu não quero oferecer mais do mesmo, eu quero fazer algo que realmente vale a pena. Algo que nenhum outro canal no YouTube oferece ou jamais ofereceu. Nossa, o que seria isso? Eu vou só mostrar rapidamente, eu ainda não vou lançar hoje para público o clube de membros porque eu ainda não consegui fechar tudo que eu estou querendo. Mas só para você ter ideia de algumas das funções que vão ter, eu vou mostrar aqui. Esse aqui é o PDF do estudo que a gente vai fazer hoje. Só para você ter ideia de uma das coisas que eu vou dar para vocês, seria todos os PDFs sublinhados de todos os artigos que eu já passei, mas não só sublinhados para vocês verem já as partes mais importantes, como também anotados. Se você passar o mouse em cima dos pontos-chave, ele vai ter uma explicação de cada tópico, para você entender o porquê que isso é relevante, o quão relevante isso é. E essas anotações existem em diversas partes importantes do artigo. Na hora que eu estiver fazendo análise, eu não vou dar a bola aqui para anotação, mas isso é só para você conseguir estudar quando estiver sozinho, só você e o PDF. Eu tenho noção de que muitos de vocês não sabem inglês, e é por isso que eu também estou testando uma outra função aqui, que seria os PDFs traduzidos. Então eu estou testando algumas métricas de tradução para conseguir fazer isso automaticamente, porque senão isso iria me ocupar um tempo enorme. Pode ver que algumas coisas ficam fora de padrão, mas dá para ter uma ideia, as anotações são as mesmas que tem no PDF normal. Isso para aqueles, no caso, que não conseguem ler inglês. Mas não feliz com isso, eu ainda quero dar para vocês, junto dentro aqui do pacote, um curso que eu dou para brasileiros aprender inglês rápido. E eu não vou cobrar pelo curso, ele só vai estar dentro aqui do pacote. Enquanto você for membro, você vai ter acesso ilimitado a ele. Porque o inglês é a língua internacional para artigos acadêmicos, então é muito importante que você saiba, no mínimo, ler o que se chama inglês instrumental. Mas até você chegar lá, terá os PDFs traduzidos e comentados do mesmo jeito. Além disso, eu quero dar para vocês, e eu estou negociando com algumas empresas aí, licenças para vocês terem acesso a softwares que auxiliam nas análises dos artigos. Como se não bastasse, os membros vão poder escolher artigos para a gente analisar e vamos nos reunir periodicamente para fazer uma live comentando esses artigos onde todos os membros vão poder participar. E essas são apenas algumas ideias embrionárias. É claro que isso está me dando um trabalho enorme e é por isso que eu não estou conseguindo lançar ele hoje como eu planejava. Como você pode ver, que isso aqui vai ser coisa de alto nível. Eu não quero que você assine membro só porque você está com dó de mim, porque você quer apoiar o canal. Isso daqui é para quem quer aprender a ler e interpretar artigos. Isso aqui é para você sair do estado de ter que ficar só no gogó dos outros. Isso aqui é para você criar independência. É claro que eu vou focar mais na área da química, mas você, uma vez que pega os conceitos, consegue extrapolar isso para sua área, para qualquer coisa que você queira fazer. Como eu ainda não sei exatamente tudo que eu vou conseguir oferecer para vocês, eu não consigo lançar esse projeto hoje. Mas a galera ali do grupo do Telegram e do Discord, eles estão gostando bastante. E eu espero que consigamos lançar logo isso aqui e que vários de vocês, os que querem realmente pegar isso aqui mais a fundo, possam aproveitar também. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo do vídeo. Beleza, o que é esse artigo aqui? Esse artigo é o famoso artigo que comprova que colágeno pode permanecer por centenas de milhões de anos sem degradar. Alguns de vocês mandaram vários cortes de vários especialistas do YouTube falando isso. Alguns dizem assim que foi provado, outros chegam a dizer que é imune à degradação. Mas para não ficar muito no diz que me disse, eu vou pegar o que eu acho que é a maior autoridade no assunto dentre esse neoateísmo do YouTube, que é o Dr. Hércules do debate. Isso aqui é inclusive reagindo ao debate, né? E preste atenção na exposição do Dr. Hércules. Beleza. Tu soube da nova do golpe do tecido mole, hein? Golpe do tecido mole? Ah, tu não ouviu falar de um certo artigo circulando por aí que pesquisadores químicos do MIT descobriram como o colágeno do tipo 1 permaneceu estável? Descobriram um mecanismo químico? Ah, vocês não viram? Que legal, tem uma surpresa legal então por aí, né? Eita, caramba, velho, mais uma. Saiu um dia depois do debate, inclusive, hein? Tava esperando o debate acontecer. Tava esperando, hein? Fizeram um estudo e descobriram que, por exemplo, aquela ligação lá tinha uma blindagem eletrônica que não permitia hidrólise. E, portanto, é por isso que o colágeno foi preservado. Caramba, velho, malditos químicos, maldita satanasa. E fica descobrindo as coisas, cara. Aí depois ele entra numa onda de ironia aqui. Aí eles vão ficar só zoando aqui, e basicamente a explicação dele do artigo foi essa. Outros cortes, outras pessoas tentaram fazer uma explicação mais profunda, mas eles não entram no mérito da química, então eu vou ficar com a explicação do Hércules. Perceba que ele diz aqui basicamente três informações, que foram pesquisadores do MIT, que aquela ligação lá que ele não fala o que é, mas seria ligação peptídica, ela recebe uma blindagem eletrônica que impede que ela sofra hidrólise, e é por isso que o colágeno podia permanecer. Ele não fala por quanto tempo, mas fica implícito que seria esses milhões de anos desde a extinção dos dinossauros.
O problema é que dessas 3 informações, exceto pela segunda, as outras 2 não tem no artigo. Então, o artigo ele não apresenta os autores aqui, por exemplo, ele não fala que eles são pesquisadores do MIT. Eu fiquei pensando, como é que ele descobriu isso? Será que ele entrou em cada um dos autores? No final tem o e-mail desse primeiro aqui, e o e-mail é do MIT. Mas isso não fala nada sobre os outros, ele diz pesquisadores do MIT. E segundo vocês vão ver daqui a pouco, o artigo não fala sobre preservação de milhões de anos. Aí fiquei pensando, de onde que ele tirou essas informações? Aí fui dar uma procurada rápida na internet, esses termos que ele usou, e eu encontrei um artigo das Super Interessantes, descrevendo basicamente nas palavras que ele usou. Ele fala aqui, ó, pesquisadores do MIT, aí descreve o que eles acharam, a importância do colágeno, aí fala daquelas ligações lá que ele não fala, né, mas é a ligação peptídica, aqui no artigo ele fala, e fala que os elétrons fazem essa barreira, né, que bloqueia o líquido protegendo da hidrólise, da quebra da ligação. E é por isso que essa defesa mantém o colágeno intacto por milhões de anos. Basicamente a descrição dele foi a mesma descrição aqui desse artigo da Super Interessante. Mas o artigo em si, ele faz essa descrição? E é isso que a gente vai ver hoje. Algumas pessoas comentaram que eu não explico muito como foi feito o experimento e alguns conceitos básicos. Eu realmente não dou muito foco nisso para o vídeo não ficar tão extenso. Mas como várias pessoas pediram, então eu vou dividir esse vídeo aqui em 4 partes. Sinta-se livre para pular para a parte que mais te interessar ou assistir tudo também se quiser. Eu vou iniciar fazendo uma introdução dos conceitos básicos abordados aqui no artigo, que nesse artigo é de suma importância, motivo pelo qual nenhum especialista de YouTube vai abrir o artigo na sua frente para explicar, porque isso aqui envolve um pouco mais do que a química do ensino médio. A segunda parte, então, eu vou apresentar o artigo, qual que é a contextualização e o que eles queriam, até onde eles queriam chegar. Na terceira parte, eu vou discutir os resultados e a discussão do artigo. E na parte final, a implicação e conclusão do artigo. Que essa aqui é a parte que pode interessar a maior parte das pessoas, que é, e aí, como é que isso resolve o problema dos milhões de anos de preservação do colágeno? Essa parte pode ficar um pouco manca se você não ouvir a introdução e entender alguns conceitos básicos. Mas, de qualquer forma, sinta-se à vontade para escolher o conteúdo que melhor te interessa. Então, indo para a parte introdutória. Logo no título do artigo, tem uma expressão que, por si só, a maior parte das pessoas sequer vão entender. Que seria exclusão de Pauli por N setinha, pi asterisco, interações. O que é isso daqui? A descrição do experimento na introdução diz o seguinte: usando métodos computacionais e experimentais, nós descobrimos que uma cadeia principal do grupo acil pode ser protegida da hidrólise por um oxigênio ligado a um carbono com dupla ligação de oxigênio por interações onde N doa para π antiligante com um grupo acil vizinho. Entendeu alguma coisa? Aí ele termina assim, ó, essas interações acontecem em praticamente todas as ligações peptídicas na tripla hélice do colágeno. Essa proteção vem do princípio da exclusão de Pauli e pode ter sido fundamental para a preservação do colágeno ancião. O que você entendeu daqui? Praticamente nada, né? E é por isso que os especialistas de YouTube nunca vão explicar esse artigo. Eles só vão inferir a conclusão. Vão dizer, ó, provou que dá para sobreviver a milhões de anos. Mas o que isso aqui significa de fato? Então, fazendo uma facilitação aqui, aplicando ao contexto, o princípio da exclusão de Pauli significa que diferentes elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico em um átomo ou molécula ao mesmo tempo. Ok, ainda não entendi nada. Simplificando ainda mais. Pares de elétrons devem ocupar orbitais eletrônicos diferentes, evitando a aglomeração de elétrons em um mesmo orbital. Ok, ficou um pouco mais fácil, mas ainda não está claro. Vamos lá, o que é isso? Na química, as ligações químicas são feitas por elétrons. Então, quando 2 átomos se juntam ou mais, eles se juntam pelos elétrons. Esses elétrons ficam nos orbitais dos átomos, isso é, ao redor dele. Tem vários orbitais diferentes, mas esse não é o ponto aqui agora. Quando 2 átomos se juntam, eles criam orbitais moleculares para a molécula inteira, ao invés de orbitais atômicos para cada átomo individualmente. Esses orbitais moleculares, eles são chamados de sigma para ligações simples e pi para ligações duplas ou triplas. Esse π é o que a gente vê aqui na introdução, ou no mesmo título do artigo. Então é disso que ele está falando, é de um desses orbitais moleculares. Esses orbitais ainda podem ter uma característica de ligante, isso é, sem um asterisco, ou antiligante, com um asterisco. Tá, mas esse N o que é? Esse N significa um par de elétron não ligante. Isso é, que está lá sozinho, dando bobeira, no contexto aqui, num átomo de oxigênio, dentro dessa molécula. Beleza, traduzindo isso tudo para não ficar tão técnico, o que você precisa saber por hora é o que está ilustrado nessa imagem aqui. Esses 2 pontinhos perto do oxigênio é o par de elétrons N, que está lá dando bobeira, ele não está fazendo ligação com esse carbono. Quando você vê essa imagem, cada vértice dessas linhas representa um carbono. Esse par de elétrons não está ligando ali. Então, ele fica num orbital π antiligante desse outro carbono aqui, como se fechasse a molécula, mas não é uma ligação. Ele só fica ali fazendo uma interação. E qual que é a relevância disso? Aqui você está vendo uma molécula de água tentando romper essa ligação, que é a ligação peptídica. O que é a ligação peptídica? Lembra que eu falei nos vídeos anteriores de polimerização de aminoácidos?
Polimerização é a junção de qualquer monômero, que pode ser aminoácido, pode ser nucleotídeos ou qualquer outro tipo de monômeros, em uma cadeia com vários deles. Quando essa ligação, essa polimerização acontece especificamente para aminoácidos, isso é chamado de ligação peptídica. Então, essa junção entre dois aminoácidos é chamada de ligação peptídica. E essa junção acontece nesse carbono que você está vendo nessa imagem. Então, como que quebra essa junção? Ora, quando essa ligação é feita, uma molécula de água é expulsa daqui. Para quebrar a ligação, a molécula de água tem que voltar. Voltando a molécula de água, a ligação se quebra. Então é isso que você está vendo nessa imagem. A molécula de água atacando este carbono para quebrar essa ligação peptídica e dividindo a molécula em duas. Mas lembra que eu falei que as interações na química são feitas pelos elétrons? Qual que é a ideia do artigo? A ideia é que se esse par de elétrons desse oxigênio estiver ocupando o orbital π antiligante desse grupo acil, desse carbono aqui, para ficar mais fácil, a molécula de água não vai conseguir fazer essa ligação, porque já tem um elétron lá. Então lembra da exclusão de Pauli, que dois elétrons não podem permanecer no mesmo estado quântico, no mesmo orbital? Pois bem, se os elétrons já estão naquele orbital, a molécula de água não consegue atacar. E, portanto, não pode ocorrer a hidrólise. Deu para entender? Ficou claro? Se não ficou, você volta, tenta ouvir de novo. Mas essa é a forma mais fácil de explicar a parte técnica da última metade da introdução. Agora você entendeu o que eles estavam querendo dizer aqui. E agora você está pronto para ir para a apresentação do artigo. Então, beleza, o artigo começa fazendo uma contextualização prebiótica aqui, dizendo que proteínas evoluíram em ambientes aquosos. Aí ele dá uma pequena introdução dizendo que é o colágeno e diz que esse colágeno ele foi encontrado intacto em fósseis de dinossauros, apesar da meia-vida das ligações peptídicas ser de apenas 500 anos em solução aquosa neutra. Ele ainda fala aqui na introdução que inicialmente o colágeno havia sido encontrado em ossos de 68 a 80 milhões de anos, mas diz que, recentemente, foi sequenciado uma cadeia de aminoácidos de glicina, prolina e hidroxiprolina, que é a sequência mais abundante de tripeptídeos do colágeno, numa costela desse dinossauro aqui, que eu não faço a menor ideia de qual que seja, de 195 milhões de anos. Isso é muito interessante porque se foi possível sequenciar os aminoácidos daquele colágeno, significa que o colágeno não mudou a sua composição química. Ele não virou uma outra coisa. Tem muita gente que fala aí na internet, mas não era colágeno mais, se transformou em outra coisa. Não, foi possível sequenciar até as cadeias de aminoácido. E ele diz aqui na introdução que esse colágeno foi encontrado intacto em fósseis de dinossauros. É claro que esse intacto não significa inteiro, mas ainda o colágeno endógeno. Não necessariamente a estrutura química, mas a composição química do colágeno endógeno. Aí é por isso que ele diz, nós procuramos descobrir uma base físico-química para essa marcável resistência à hidrólise. Esse aqui é um ponto interessante, porque o artigo está assumindo que a resistência do colágeno seja explicada por sua resistência à hidrólise. Eu vou explorar mais esse ponto quando formos ver as implicações. Aí ele fala aqui na introdução de várias propostas que foram feitas para explicar essa resistência, mas ele diz que nenhuma dessas explicações eram definitivas e nenhuma provia uma base físico-química para a resistência das ligações peptídicas. Aí aqui ele explica com um pouco mais de detalhe, mas ainda bem superficialmente, o que seria essa exclusão de Pauli e termina dizendo que essas ligações que eu mostrei para vocês aqui em cima, da interação N, isso é o par de elétrons, no orbital π antiligante, que para não ficar tão grande, a partir de agora eu vou chamar N doa para π, ele diz que essas interações acontecem em cerca de 99,9% dos grupos carbonilas no colágeno natural. Então isso aqui é uma evidência muito boa, porque se a proposta deles for configurada verdadeira, o fato disso aqui existir em 99,9% dos grupos carbonilas do colágeno assegura uma resistência muito boa à hidrólise. E beleza, agora que você entendeu a ideia do artigo, vamos ver na prática como que eles testaram se essa ideia era verdadeira ou falsa. Eles começam dizendo que aproximadamente 1/4 de todos os resíduos de colágeno já sequenciado em fósseis até hoje era composto de prolina ou hidroxiprolina. Isso é, de todos os aminoácidos encontrados em colágeno, aproximadamente 1/8 era de prolina e 1/8 era de hidroxiprolina, o que é uma proporção bem grande, dado o fato de que o colágeno é composto por 20 tipos de aminoácidos diferentes. E é por isso que eles sintetizaram um composto sintético, que era um éster de prolina, dada a proporção de prolina no colágeno real. Vale ressaltar que esse éster de prolina não existe no colágeno real. Isso aqui não é nenhuma parte que constitui o colágeno real. E, para ser sincero, no colágeno real não existe nada parecido com isso. O que eles estão testando aqui é apenas a ligação que existe nessa prolina, nesse éster de prolina, que é a mesma ligação que existe no colágeno real. Eles não estão testando o colágeno real. Pra você ter uma ideia da diferença, aqui no esquema 1, ele mostra a molécula que ele está usando. Isso aqui é o éster de prolina usado no experimento. Em duas configurações, eu já explico por quê. Ela não existe no colágeno. Eu fiz um esquema aqui para você conseguir visualizar isso. Esse C vermelho é o carbono aqui, onde é feita a ligação peptídica. E essa linha pontilhada amarela é a interação N doa para π. E compara com o colágeno. Isso aqui é uma fita de colágeno. E isso aqui se repete umas 300, 400 vezes numa molécula de colágeno. Tudo grudado, emendado uma na outra. Percebe que a única coisa em comum
nos dois é o aminoácido prolina. O resto é tudo diferente. Então, voltando aqui pro artigo, a gente descobre então que eles testaram as interações de um dos aminoácidos mais abundantes, nem é o mais abundante, que seria a glicina, na verdade, e fizeram esse composto sintético para testar as interações que acontecem no colágeno, não o colágeno. O artigo ainda menciona, ele faz uma simplificação aqui no final, ó, que a estrutura do colágeno seria composta de ligações peptídicas do tipo XY, Y-glicina e glicina-X, onde X é qualquer tipo de aminoácido dos 20, Y é prolina ou hidroxiprolina e gli é glicina, que na verdade já é uma simplificação. E no modelo simplificado deles, eles montam um colágeno, isso aqui é tripla hélice, ó, cada cor aqui, branco, cinza e preto, é uma hélice. E no modelo simplificado computacional deles, ele é feito inteiro só dessas 3 aminoácidos. Temos aqui, ó, com o carbono laranja, a hidroxiprolina, temos aqui com o carbono vermelho a glicina, temos aqui com o carbono amarelo a prolina. Então, para fins do estudo, eles desconsideram todos os outros 20 aminoácidos que compõem o colágeno no sistema computacional deles. Os testes práticos sequer foram feitos com colágeno, foram feitos com éster de prolina, como vocês podem ver aqui no esquema, a molécula que eu já mostrei. Porque tem 2 formas diferentes dessa molécula. O artigo diz aqui que para testar essas interações N2 para π, eles montaram essa molécula, onde essa interação só aconteceria na molécula trans. O que é esse negócio de cis-trans? Você pode ver que o trans, o oxigênio está pro lado de cá e o radical está pro lado de lá. No cis, o oxigênio está pro lado de lá e o radical está pro lado de cá. Então, essa interação só acontece aqui no trans. No cis não acontece, porque o oxigênio está do lado errado, então ele não tem como fazer essa ligação. Então, eles montaram um modelo onde eles usaram diferentes concentrações de moléculas cis e de moléculas trans e quantificaram quantas se quebraram. As que quebraram eram cis e formaram esses compostos. Se não formou os compostos, então eram trans sendo protegidas pela interação N2 para π. Então eles fizeram 3 soluções. A primeira solução aqui tinha 70% trans e 30% cis. A segunda tinha 90% trans e 10% cis. E a terceira tinha 95% trans e 5% cis, aproximadamente. E uma coisa importante, esses dados não tem no texto, viu? Alisson e Francesco, quando vocês quiserem usar a inteligência artificial e apertar Ctrl F para procurar no texto, não tem. Isso aqui você tem que interpretar a tabela. Inclusive eu coloco aqui como fazer essa interpretação. E qual foram os resultados que eles obtiveram? O composto com 70-30, ele foi usado como base. O composto com 90 trans e 10 cis, ele teve uma taxa de hidrólise 10 vezes menor do que a base. E o composto com 95% trans e 5% cis, teve uma taxa de hidrólise 51 vezes menor. Outro dado que não está no texto, e sua inteligência artificial não iria conseguir encontrar. Você precisa conseguir identificar a tabela. Então foi esse o teste prático que eles fizeram com os ésteres de prolina. De novo, não com colágeno, com os ésteres de prolina. E com esses resultados, eles concluíram que, de fato, essa interação N2 para π protege as hidrólises desses ésteres de prolina na forma trans. E são esses os resultados experimentais deles. Tá, e aonde aqui eles dizem que essa proteção é praticamente infinita, que daria milhões de anos de durabilidade? E essa é a parte mais engraçada. O estudo nunca nem tentou fazer isso. Veja lá no resumo de novo. Eles procuraram descobrir um mecanismo, uma base físico-química para explicar a resistência da hidrólise. E depois encontramos o princípio de exclusão de Pauling. O foco do estudo nunca foi ver a durabilidade do colágeno por milhões de anos. O foco do estudo foi apenas encontrar um princípio físico-químico que explicasse a resistência à hidrólise. Nunca foi testado tempo aqui nesse estudo. E para o que eles se proporam, eles conseguiram, foram muito bem. Eles encontraram um princípio físico-químico que explica a resistência à hidrólise. Mas por quanto tempo? O estudo nem se preocupa com isso. Veja que a própria análise computacional que eles fazem aqui no final sequer tenta emular milhões de anos para o futuro, ou que seja, 5 anos para o futuro. A análise computacional apenas tenta quantificar as ligações, analisa a energia dessas ligações, quantas delas são realizadas, mas não faz nenhuma projeção temporal. Porque, de novo, não era esse o objetivo do estudo. Nunca foi. Isso é coisa de revista super interessante, não do artigo. Eles ainda vê ângulo e distância das ligações, eles fazem um monte de pesquisas técnicas aqui, mas o tempo nunca nem é citado nesse estudo. O colágeno mesmo é só contexto do estudo, porque o colágeno tem várias dessas ligações, mas o estudo foi na ligação, não no colágeno. Tanto é que eles usam uma molécula que sequer existe no colágeno. Ah, mas os neo-ateus do YouTube disseram que isso aí comprovou milhões de anos. É, eu ouvi isso também. Mas isso é daquele outro estudo publicado nos Artigos Secretos, volume 2. Não nesse. Tudo que esse estudo procurou encontrar foi um mecanismo físico-químico que protegesse da hidrólise. Aí calcular a energia, quantidade de ligações feitas, distância da ligação, grau de angulação da ligação, mas tempo foi uma coisa que eles nunca viram nesse estudo. Tá, mas não dá para inferir um tempo de preservação baseado nesse estudo? Não, pelo simples fato de que esse estudo não foi construído para encontrar isso. Por quê? Muito simples. Por exemplo, a começar pelas diferenças gritantes entre o colágeno e o éster de prolina. Como eu mostrei aqui para vocês,
O colágeno, ele é composto por todos os 20 tipos de aminoácidos diferentes, enquanto o éster de prolina, ele usa apenas a prolina e numa composição ainda modificada e simplificada. O colágeno é uma macromolécula enorme, com cerca de 1000 aminoácidos. Os ésteres de prolina era só essa moléculazinha pequenininha aqui. Como se não bastasse, o colágeno, ele ainda não é uma macromolécula simples, ele é uma macromolécula tripla, completamente entrelaçada. Entre uma hélice e outra, há dezenas de interações, formando uma rede de interações extremamente complexa, nada comparado à simplicidade desse éster de prolina. Os experimentos, obviamente, já que é um experimento de controle, foi realizado num ambiente controlado completamente estável. Não foi realizado absolutamente nenhuma simulação de ambiente aqui. O colágeno existe num ambiente biológico extremamente complexo, sem controle e instável. E uma vez morto, ele também está num ambiente geológico instável, cheio de flutuação de temperatura, umidade, pH, composição e por aí vai. Nada parecido com o ambiente hipercontrolado, completamente estável do laboratório. Então, mesmo que tivesse algum fator temporal aqui, isso aqui ainda teria que ser testado em ambiente mais próximo possível, pelo menos, do natural. Um ponto muito importante que pode passar desapercebido pela maioria dos leitores é que logo aqui na introdução, ele fala uma das conclusões lá do final, que a energia de estabilidade dessas ligações é na casa de 0,3 a 0,7 quilocalorias por mol. O que significa isso? Significa que essas interações são extremamente fracas. Só para você conseguir ver isso em perspectiva, eu coloquei aqui uma comparação dessas interações N-DOA para π com outras interações bem fracas que existem no universo da química. Essas são interações geralmente de atração apenas e que se rompem facilmente em organismos biológicos. Por exemplo, as pontes de hidrogênio, que é essa monstruosidade aqui, entre 10 e 50 vezes mais fortes do que as ligações N-DOA para π. Aqui o azul significa energia mínima e o verde significa energia máxima, mas isso aqui é só uma média. Você consegue encontrar pontes de hidrogênio até com 20 quilocalorias por mol. E algumas até um pouquinho mais baixo, mas a média é isso aqui, entre 3 e 8. Quando você olha no artigo, eles mostram naquele modelo mais simplificado lá no final, que eles simulam um colágeno apenas com esses 3 aminoácidos, como que funcionaria a tripla hélice aberta. Esses pontilhados entre o oxigênio e o carbono são essas ligações de N-DOA para π, e esses pontilhados maiores entre o oxigênio e o hidrogênio, daqui para cá, são as pontes de hidrogênio, que também existem, estão repletas, cheias nas moléculas de colágeno, que são pontes de atração entre hidrogênio e uma molécula eletronegativa, como o oxigênio ou o nitrogênio. Essas ligações, como a gente viu ali, elas são de 10 a 50 vezes mais fortes do que as interações N-DOA para π. No entanto, um fato interessante é que eu dei uma procurada rápida, não procurei isso aqui a fundo, mas eu não encontrei nenhum artigo sobre tecidos moles, sobre descoberta de colágeno fóssil, que dissesse que qualquer ponte de hidrogênio tivesse sido preservada. Precisamente porque são ligações tão fracas que elas se rompem facilmente, até mesmo em organismos biológicos vivos, e precisam ser reconstruídos o tempo todo. Num sistema biológico morto, né, isso aqui se romperia e não se reconstruiria, mesmo com energia de 10 a 50 vezes maior do que a estabilidade das interações N-DOA para π. Essas interações são tão fracas que, se você olhar aqui no gráfico de comparação, elas são equivalentes às forças de Van der Waals. O que é isso? Em termos simples, é basicamente a somatória de todas as forças de atração e repulsão de uma molécula com outra. Isso não é uma ligação, é apenas a atração. E a energia das forças de Van der Waals são equivalentes à energia das interações N-DOA para π. E isso aqui se desfaz o tempo todo, as moléculas elas mudam de lugar o tempo todo. Portanto, olhando para a energia descrita no artigo, é muito, mas muito improvável que qualquer coisa dessas sobrevivesse mesmo que vários anos. Quanto mais milhões de anos. É extremamente improvável que essas interações persistissem. Seria necessário fazer um experimento para ver se elas permaneceriam ou não, tanto em ambientes controlados de laboratório quanto em ambientes naturais. Com certeza mais experimentos vão ser feitos, mas esse daqui absolutamente não aborda esse assunto. Como eu já falei, ele nunca sequer testou fazer qualquer experimento em relação a tempo e durabilidade dessas interações. Dá para citar muitas outras coisas aqui, mas para adiantar um pouco, a gente também consegue perceber que essas moléculas, por exemplo, elas são completamente dependentes da sua isomeria plana, cis ou trans. Se você olhar aqui na figura 6, você vai ver que essas ligações, elas dependem exclusivamente dos anéis estarem na posição certa. E no colágeno elas estão. Mas é um fenômeno muito bem conhecido desde a década de 70, que as proteínas sofrem isomerização. O que é isso? Com o passar do tempo, os isômeros vão mudando de cis para trans. E se isso aqui muda, uma interação tão fraca quanto essa, simplesmente se rompe e já era. Aí acabou a blindagem. Além disso, processos diagenéticos, como alterações químicas, podem acabar com qualquer uma dessas interações. Até alterações conformacionais, como mudança de posição, pode romper interações fracas. Interações como de Van der Waals, por exemplo, elas mudam, elas se rompem apenas com um leve aumentar de temperatura. Às vezes um chacoalhão, mudança de umidade, pH, oxidação.
Tudo isso alteraria a molécula e romperia essas ligações. Então, ligações tão fracas que são completamente dependentes da estrutura, é muito improvável que se mantivesse por milhões de anos. Mas o artigo não aborda isso, então estamos no mundo da especulação aqui. Mas como se não bastasse, mesmo que nada disso fosse real, nós temos um outro detalhe aqui. O artigo se importa única e exclusivamente, como nunca foi escondido, foi deixado claro desde o resumo, a resistência à hidrólise. O artigo não se importa por degradação microbiana, não se importa com oxidação, com qualquer outro processo físico-químico, como a diagênese, como influências ambientais, como temperatura, pressão, oxidação, radiação. A hidrólise é só um de muitos fatores responsáveis pela degradação de matéria orgânica no fóssil. Mesmo que o colágeno se comportasse exatamente como os ésteres de prolina, mesmo que essas ligações jamais fossem rompidas e permanecessem por milhões de anos, mesmo que tudo fosse perfeito, ainda assim isso aqui explicaria apenas a hidrólise, nenhum outro processo. E mesmo que isso explicasse a hidrólise e a hidrólise fosse suficiente para bater o martelo e dizer não, a resistência à hidrólise preserva o colágeno por milhões de anos, independente de qualquer outra coisa. Ainda assim tem outro problema. Essas ligações desse tipo aqui, ela existe só no colágeno. Essas ligações não estão presentes em todas as outras biomoléculas encontradas como queratina, hemoglobina, lipídios, carboidratos, melanina, proteínas enzimáticas, anticorpos foram encontrados até, nucleotídeos. Então isso aqui é extremamente limitado apenas para a hidrólise e apenas do colágeno, mesmo que tudo o resto funcionasse. É por isso que na conclusão eles nem de longe esboçam a fé que os neo-ateus de blog esboçaram nesse artigo. Eles dizem assim, ó, usando tanto ferramentas computacionais quanto experimentais, nós descobrimos que as interações N2 para π protegem os ésteres prolíos da hidrólise. Perfeito, certinho até aqui. Em condições extremamente controladas e estáveis, ésteres de prolina, não colágeno, e por sabe-se lá quanto tempo, não foi feito nenhum experimento temporal. Beleza, certinho até aqui. Aí essa segunda frase é o que trouxe todas as esperanças dos neo-ateus de YouTube que não conseguiram ler o artigo, que foi o que fez a super interessante bagunçar tudo na reportagem deles lá. Essa descoberta tem implicação para a estabilidade do colágeno, que está repleto dessas interações e tem permanecido intacto por pelo menos centenas de milhões de anos, excedendo a meia-vida das ligações peptídicas em 1 milhão de vezes ou mais. Então perceba que ele diz que tem implicações na estabilidade do colágeno, já que ele está repleto dessas interações e tem permanecido intacto por milhões de anos, centenas de milhões de anos. Mas não tem uma relação causal aqui. Ele não diz que permaneceu intacto por centenas de milhões de anos por causa dessas interações, até porque ele sequer testou isso. Ele diz apenas que tem implicações na estabilidade do colágeno. O que essa frase está fazendo é instigando novos experimentos, novos estudos, que tentem encontrar uma relação causal, que tentem verificar quanto tempo essas interações conseguem durar e conseguem ficar protegendo as ligações peptídicas da hidrólise. E o quão relevante isso seria em ambientes naturais. Ele está instigando pesquisas futuras. Ele não pode concluir isso, porque ele sequer testou isso. Isso teria sido apenas um ato de fé dos autores, mas não é isso que eles escrevem. Se essa blindagem dura aí por centenas de milhões de anos, isso é muito fácil de testar. Porque de acordo com os dados computacionais que eles quantificaram aqui, isso aqui praticamente deixa o colágeno imune à hidrólise. Eles dizem aqui, excedendo a meia-vida das ligações peptídicas em pelo menos 1 milhão de vezes. Então a gente pode ser bem conservador aqui, e se for pensar numa meia-vida bem modesta de 10 milhões de anos para a hidrólise do colágeno, é muito simples. Pega o colágeno, deixa na água, num ambiente completamente perfeito e ideal para a sua preservação, e deixa lá por 5, 10, 50 anos. Não vai fazer nenhuma diferença para o colágeno. Porque com uma meia-vida de 10 milhões de anos numa condição ideal, numa molécula de aproximadamente 1000 aminoácidos, que é o tamanho médio aí do colágeno, você precisaria de aproximadamente 20 mil anos para uma única ligação peptídica sofrer hidrólise. 20 mil anos. 50 anos não ia dar nem pro cheiro. Não ia hidrolisar uma única ligação peptídica. Não ia soltar um único aminoácido da cadeia. Ah, mas pode ter outros fatores que vão causar isso. Beleza, eu acredito que pode ter sim. Mas sim numa situação ideal. E é por isso que eu falei para colocar numa situação ideal, de laboratório. A melhor situação que puder. Se numa situação ideal tiver outros fatores que causam isso, por que um fóssil, numa situação não controlada, teria todas essas interações preservadas por milhões de anos? Isso é completamente lógico. Então isso é muito, muito simples de testar. E tenho certeza que vai aparecer alguns testes aí nos próximos anos. Até lá não vou dar juízo de valores, porque esse negócio de fé no impossível é coisa de neo-ateu de internet. Eu trabalho com os dados. E ele termina dizendo que a estabilidade conferida pelas ligações N2 para π sobre o colágeno moderno e ancião pode guiar o design de materiais de longa duração excepcionalmente estáveis para o futuro. Então aqui é mais um ponto que o artigo está instigando, para procurar o bom uso, o abuso dessas interações para materiais excepcionalmente estáveis para o futuro. Nenhuma relação causal temporal aqui. Mesmo que tivesse alguma relação causal temporal nas conclusões, isso indicaria apenas a fé do autor, os seus pressupostos pessoais, a sua opinião pessoal. Isso não tem nada a ver com os dados do artigo. Isso é algo muito importante, você saber diferenciar opinião do autor e dados do artigo. Mas nesse caso, nem a opinião do autor ajuda essa fé absurda dos neo-ateus da internet. E com isso a gente percebe claramente que a fonte desses caras sequer são os artigos. São revistinhas como Super Interessante, por exemplo. De qualquer modo, as implicações futuras nós vamos acompanhando. Com certeza, esse artigo chamou muita atenção por esse mecanismo físico-químico, e testes com colágeno real a longo prazo com certeza vão sair para dizer se isso aqui realmente é algo que teve qualquer relevância na proteção da hidrólise do colágeno real
a longo prazo, ou se é mais uma das inúmeras tentativas frustradas de explicar algo que até agora não tem nenhuma explicação. Na vida real, né? Porque na boca dos ateus de blog que não leem artigos, tudo tá 100% explicado e até a vida consegue surgir. Só esqueceram de contar pros pesquisadores de verdade. Deus abençoe vocês e até mais.